Eita, que hoje o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio. Repito mais uma vez, o Senhor vai fazer grandes coisas. Nós temos andado sobre uma direção clara do Senhor, de que Ele tem um chamado para as nossas vidas. Quem aqui tem essa visão clara de Deus, da parte de Deus? Nós temos tido essa visão clara de que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, de que o Senhor tem um chamado para as nossas vidas. Nós temos vivido tempos de avivamento, onde o Senhor fala, onde o Senhor derrama o seu Espírito Santo, onde o Senhor derrama fogo. Quem aqui tem experimentado o fogo de Deus na sua vida? Quem aqui tem experimentado o fogo de Deus na sua vida? Amém, glória a Deus. Mas diante de tudo isso, o Senhor nos deu uma palavra hoje sobre um personagem que talvez você não conheça, mas que fez a diferença no seu tempo. E eu quero dizer para você hoje que Deus te chamou, Deus te convocou, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a tua vida, Deus derramou o fogo dos céus sobre a tua vida para você fazer a diferença aonde Ele te colocou. Eu tenho percebido uma geração apática e indiferente. Mas Deus está chamando e convocando hoje uma geração que faz a diferença através da presença do Senhor. Quem recebe? Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 38. Jeremias, capítulo 38, verso 3. A minha versão é a nova tradução da linguagem de hoje. Jeremias 38, verso 3. Diz o seguinte, Jeremias que está dizendo, viu pessoal? Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto. Certamente entregarei esta cidade ao exército da rei da Babilônia e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: esse homem tem que morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando o povo, todo o povo. Este homem não está procurando ajudar, o que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, façam o que quiserem com Jeremias, eu não posso segurar vocês. Verso 6. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, somente lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que haviam me jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas do portão de Benjamim. Ebed-Meleque diz o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas que estavam dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, põe esses trapos de roupas debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou, então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. Agora a gente vai para o capítulo 39, verso 15. Capítulo 39 de Jeremias, verso 15. Jeremias continua dizendo: enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque da Etiópia que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver.
mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo, porque você confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Quem recebe essa mensagem, diga amém. Aplauda o Senhor nesse momento. Essa passagem me chamou bastante atenção por conta da história de dois personagens principais. Nós temos aqui o profeta Jeremias que foi chamado ainda jovem, talvez como muitos que estão aqui. Jeremias foi chamado jovem, mas Jeremias disse sim aos chamados de Deus. E todas as vezes que nós dissemos sim ao chamado de Deus, toda vez que nós dissemos sim à palavra de Deus, você pode ter certeza que virá perseguição. Alguém aí dá um glória a Deus? Toda vez que você diz sim àquilo que Deus tem para a tua vida, vai vir a calúnia. Alguém aí dá uma glória a Deus? É forte, meu amado. Jeremias foi aquele mesmo que disse em Jeremias capítulo 20, verso 9, que a palavra de Deus era como um fogo que ardia no seu coração, que mesmo diante das perseguições, ele não podia conter e ele queria continuar pregando, ele iria continuar falando da palavra de vida. Jeremias que foi perseguido, preso, chicoteado, e nessa passagem Jeremias estava lá no fundo do poço. Diga comigo, Jeremias estava no fundo do poço. E se você ler Lamentações capítulo 3, você vai entender e perceber que Jeremias esteve no fundo do poço 2 vezes. Jeremias esteve no fundo do poço, ali naquela cisterna onde não havia água, apenas lama, atolado. E em outro momento Jeremias esteve no fundo do poço e cheio de água, quase ia se afogando. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso é aquele que te chama, é aquele que te sustenta, é aquele que te livra das perseguições, é aquele que te livra das acusações, é aquele que está contigo ao teu lado em todos os momentos. E se Ele te chamou, Ele vai te sustentar. Ele vai sustentar a palavra dEle sobre as nossas vidas. Mas nós temos aqui outro personagem principal. Quem aqui já ouviu falar da história de Ebed-Meleque? Levanta a mão bem alto. Levanta bem alto, gente. Nós temos a história de Ebed-Meleque. Se você repetir 3 vezes Ebed-Meleque é um trava-língua. Mas você não vai esquecer a história de Ebed-Meleque. Nós encontramos aqui Ebed-Meleque. Quem era Ebed-Meleque? Ebed-Meleque era um escravo. A Bíblia fala que ele era um eunuco. Ele era africano, ele era etíope. E Ebed-Meleque, provavelmente, com certeza, ele não tinha nenhum poder. Ebed-Meleque não tinha nenhuma autoridade. Ebed-Meleque não tinha nome. Ebed-Meleque não era conhecido. Ebed-Meleque talvez não era ninguém, mas foi alguém que se posicionou e foi usado por Deus. E através da sua confiança no Senhor, teve a sua história transformada. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você tem se sentido. Se você se acha alguém que é usado por Deus. Se você se acha alguém como Jeremias, que foi chamado, que foi convocado. Ou se você se considera alguém desconhecido, que ninguém conhece, que ninguém sabe o teu nome. Mas independentemente de como você chegou aqui, Deus tem um propósito para a tua vida. Independentemente de como você chegou aqui, o Senhor quer fazer a diferença. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai fazer a diferença. Aonde o Senhor te colocar, você vai fazer a diferença, porque você é filho de Deus. Quem recebe? E aqui no capítulo 38, Jeremias estava lá. E eu costumo dizer que Jeremias era o profeta. Além de ser o profeta chorão, ele era o profeta do caos. Porque ele pregava a destruição de Jerusalém.
durante o período do cativeiro da Babilônia. Mas ele pregava aquilo que o Senhor mandava. Eu não sei o que o Senhor tem mandado você fazer, mas mesmo que seja difícil, obedeça a palavra de Deus. Eu não sei o que o Senhor tem ordenado na sua vida. Ah, pastora, mas é difícil. Não, pastora, mas se eu fizer isso, vai dar ruim. Mas se o Senhor te mandou, se o Senhor ordenou, obedeça a palavra do Senhor. Esteja no centro da vontade de Deus. E Jeremias estava lá, aqui no capítulo 38, pregando e falando a palavra do Senhor, dizendo ao povo: ei, povo, saiam daqui, saiam dessa cidade, porque se vocês não saírem de Jerusalém, vocês vão morrer. Vocês certamente vão morrer, seja de fome, ou de doença, ou no combate. Mas vazem daqui, saiam daqui ligeiro, porque vocês vão morrer. E lá estavam os oficiais e os príncipes do rei Zedequias falando: ó, Senhor rei Zedequias, não deixa Jeremias ficar falando essas coisas. Senhor, a gente não pode deixar Jeremias falar essas coisas, porque se ele continuar falando a verdade, o evangelho do Senhor, a palavra de Deus, as pessoas, elas vão ficar com medo, os soldados vão ficar com medo, o povo vai ficar desanimado. Ah, meu querido, minha amada igreja, eu não sei o que o Senhor tem ordenado sobre a tua vida, mas não pare diante das calúnias, não pare, porque o Senhor te levantou. Não pare. Deus usa aqueles que Ele chama, aqueles que Ele convoca. E toda vez que você se levanta diante de Deus, sempre tem alguém para apontar o dedo. E aqui estava a palavra, ó: este homem tem que morrer, porque ele está pregando aqui, ó, verso 4. As autoridades disseram ao rei: este homem tem de morrer. Falam desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é a desgraça de todos. Verso 5. Muito bem, façam o que quiserem com ele, eu não posso segurar vocês. E aí no verso 6 nós encontramos Jeremias narrando: então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas, não havia água no poço e eu me atolei na lama. Verso 7, Ebed-Meleque, o eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que haviam me jogado dentro do poço. Deixa eu falar algo para você. Toda vez que você se encontra numa situação difícil, Deus levanta pessoas para ajudarem contigo na caminhada. Alguém recebe em nome de Jesus? Eu não sei qual a situação que você está passando, mas se você está passando por algum momento difícil, Deus levanta pessoas improváveis para te ajudar no meio da caminhada. Deus levanta pessoas que você menos espera, que fala: meu irmão, o que você está precisando? Meu irmão, eu estou aqui contigo. Deus levanta essas pessoas, e lá estava Ebed-Meleque, uma pessoa improvável. E a primeira característica que me chamou a atenção de Ebed-Meleque, ele que fez a diferença. Minha amada igreja, naquele tempo, estava lá Jeremias no poço. Ninguém teve a consciência de ajudar Jeremias. Jeremias ia morrer naquele poço. Jeremias ia morrer naquela situação, seja de fome, seja de sede. Mas, diante dessa situação, apenas uma pessoa se levantou. Apenas um homem se levantou para fazer a diferença. Quem aqui vai se levantar para fazer a diferença? Quem aqui vai se levantar? E lá estava Ebed-Meleque. E a primeira característica que eu vejo em Ebed-Meleque é que Ebed-Meleque, ele teve compaixão. Diga para o irmão do seu lado, diga: meu irmão. Diga bem forte: meu irmão, Ebed-Meleque teve compaixão.
O que significa compaixão, pastora? Significa você olhar para a dor do outro e você se importar. Vira para o irmão que está ao teu lado. Diga, meu irmão. Diga bem forte. Meu irmão, eu me importo com a sua dor. Fala para o irmão que está do outro lado. Diga, meu irmão, eu me importo com a sua dor. Nós precisamos deixar de ser indiferentes com a dor do outro. Gente, isso é muito sério. Eu estava no celular esses dias e eu abri o Instagram e apareceu uns vídeos. Talvez você com certeza viu sem querer. E se você viu querendo, você vai se converter hoje. Mas são vídeos de contendas. São vídeos da maior nível de baixaria humana que você pode imaginar. Eu estou falando de quê? Daquela fazenda, que se você não viu, você vai ver aí, solto nas redes sociais. Gente, mas é uma baixaria tão grande, é uma falta de respeito tão grande. É algo assim que o Brasil está aplaudindo de pé. Quanto mais contenda, mais briga, mais baixaria, mais o povo tem audiência, dá audiência. E diferente disso, o oposto disso, aqui estamos nós, olhando para o próximo. O Senhor falou que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o entendimento. E qual é o segundo mandamento? Diga comigo, amar, diga bem forte, amar ao próximo como a mim mesmo. Ebed-Meleque, ele tinha a obrigação de salvar Jeremias? Sim ou não? Não, tinha obrigação não. Ele não tinha obrigação. Mas ele teve compaixão. Ele se importou. Ele não foi indiferente, mas ele fez a diferença. E Deus vai nos chamar hoje, nos levantar para a gente ajudar pessoas a chegarem mais perto do propósito de Deus na vida delas. Quem é que vai ser essa pessoa? Eu não sei se é você, mas levanta a sua mão bem alto. Deus vai te usar e vai te levantar para você levantar jovens, para você levantar famílias, para que elas possam permanecer firmes no propósito para o qual Deus as chamou. Você será essa pessoa. Você vai levantar, você será usado por Deus. Você vai amar pessoas. O Senhor está ministrando no seu coração hoje amor por vidas, amor por pessoas. Você vai olhar os órfãos, você vai olhar os oprimidos, você vai olhar os endemoniados, você vai olhar os perseguidos e você vai amar essas pessoas, porque Deus tem um propósito certo. Deus tem um propósito certo e você vai fazer parte do propósito de Deus na vida delas, em nome de Jesus. Quem recebe? Ebed-Meleque, ele não tinha título, mas ele tinha amor no coração dele. Eu não sei como você chegou aqui, o que você tem, mas Deus está colocando amor no seu coração. Para você chegar para o teu irmão 12, para você chegar para o teu irmão de célula, para você chegar para o teu discípulo, para você chegar para o teu líder e dizer: ah, meu querido, o que é que você está precisando? Você está precisando de alguma oração hoje? Você está precisando de alguma ajuda? O que é que eu posso fazer para aliviar o teu cargo, a tua carga? O que é que eu posso fazer, meu amado? O que é que eu posso fazer para ajudar a tua família a sair dessa situação? O que é que eu posso fazer? Mas se coloque no lugar de ajudar pessoas, porque o segundo mandamento é esse. E aqui, Ebed-Meleque, no verso 7,
diz que ficou sabendo que haviam jogado no poço. Então ele saiu do palácio e foi falar com o rei. E nós sabemos que ninguém falava com o rei sem ser chamado. Assim como a história de Esther, que ficou lá na presença do rei, e ela ficou orando, e ela ficou jejuando para entrar na presença do rei sem ser chamada. Da mesma maneira, ninguém entraria na presença do rei sem ser chamado. Porque se ele entrasse na presença do rei, o que iria acontecer? Ele iria morrer sem ser chamado. Se ele falasse com o rei. Mas aqui, Ebed-Meleque teve coragem para ir até o rei e resolver essa situação de uma vez por todas. E eu quero profetizar na tua vida a coragem de Deus. Assim como Ebed-Meleque, eu quero profetizar. Você vai ter coragem para você fazer a diferença. Você vai ter coragem para você fazer a diferença. Em nome de Jesus. Ebed-Meleque, ele teve coragem para se posicionar. Não é fácil você se posicionar. Você precisa de coragem. Porque ele ficou sabendo. E ele disse o seguinte. No verso 9. Ó rei, meu senhor. Olha só o que Ebed-Meleque falou. Ó rei, meu senhor. O que aqueles homens fizeram está errado. Você tem coragem de chegar lá no seu trabalho, na escola, na roda dos seus amigos, falando conversinhas que não agradam a Deus? Você tem coragem de dizer: ei, meu chefe, meu patrão, isso está errado. Não é assim. Não é dessa forma. Você tem coragem de dizer para os seus amigos que você tanto gosta: isso está errado. Isso se chama você ter coragem para se posicionar. Nós precisamos de coragem para nos posicionarmos aonde Deus nos colocou. Coragem para se posicionar na escola, na faculdade, no trabalho, dentro da sua casa. Aí é que você precisa ter coragem para se posicionar mesmo. Para você fazer parte daqueles que fazem a diferença. Ele teve coragem para falar com o rei, porque a coragem dele era para fazer o que é certo. Isso está errado, rei. Eu não admito isso. Isso está errado. Eu quero fazer. Nós temos que fazer o que é certo. Diga para um tal do seu lado. Diga: meu irmão, nós temos que fazer o que é certo. Diga mais uma vez. Diga: meu irmão, nós temos que fazer o que é certo. Diga bem forte: custe o que custar, nós temos que fazer o que é certo. Quando teu amiguinho te convida: vamos ali, vamos faltar o culto, bora pro shopping, bora pro cinema faltar o culto, faltar a célula. Diga: misericórdia, não vou não, ó. Eu faço o que é certo. Se você não quiser ser meu amigo, o problema é seu. Mas eu faço o que é certo. Você ter coragem para se posicionar lá na sua casa, quando ninguém está vendo, ó, o que você está fazendo. Você tem que ter coragem para se posicionar e dizer não para o pecado. Seja para mentira, para imoralidade, para pornografia. Mas nós precisamos de coragem para nos posicionarmos. E o verso continua, verso 9. Ó Senhor, meu rei, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque. Olha só o que o rei disse: levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Olha só, o rei deu uma ordem: Ebed-Meleque, já que você quer tirar Jeremias do poço, tudo bem, pode tirar.
Eu vou te dar uma dica, Ebed-Meleque. Pois pega lá 30 homens, leva cordas e tira ele de dentro do poço. E no verso 11 diz o seguinte: então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava. E disse: Jeremias, põe esses trapos debaixo do braço para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou, então me puxaram com as cordas e me tiraram do fundo do poço. Ebed-Meleque teve a coragem de falar com o rei. Ele tinha a intenção correta, ele tinha a vontade correta de tirar Jeremias do dentro do poço. O rei deu uma dica, uma ordem para ele. Então, já que você quer tirar Jeremias de dentro do poço, pois faz o seguinte: reúne 30 homens, pega algumas cordas e trapos de roupa e vai lá e tira ele. Mas Ebed-Meleque, ele não teve somente a boa intenção. E aí que está a diferença. Para você fazer a diferença na sua vida, na vida daqueles que estão ao seu redor, para você fazer a diferença na sua casa, no seu trabalho, aonde Deus te colocou, não vale ter a boa intenção. Sabe o que vale? Vale você ter atitude. Diga comigo, eu preciso. Diga bem forte, eu preciso ter atitude. Ele foi lá, pegou os 30 homens. Vem aqui, você. 30 homens. Pega aqui essas cordas. E ele foi tão estrategista que ele pegou uns trapos de roupas. E aí você viu por quê. Mas ele pegou, vai lá, pega lá, vamos aqui, vamos organizar esses 30 homens. E a gente vai lá tirar Jeremias de dentro do fundo do poço. E Ebed-Meleque teve uma atitude. Por quê? Falar é uma coisa, ter intenção é uma coisa, mas você fazer é outra coisa. Quem recebe isso? Ebed-Meleque, ele não só falou, mas ele agiu. E muitas vezes Deus, ele não abençoa as tuas intenções. Sabe por quê? Porque Deus não quer abençoar apenas as tuas intenções, mas Deus quer abençoar as tuas atitudes. Porque a Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta. Muitas vezes você está aqui declarando: Senhor, eu quero isso. Ah, Deus, eu preciso disso. Ah, se for da tua vontade, Deus, faz isso na minha vida. Mas muitas vezes você só tem falado. E Deus está esperando uma atitude de você. O Senhor está dizendo: meu filho, eu já liberei. Meu filho, eu já declarei. Meu filho, isso já é teu. Mas e você, meu amado, o que você está fazendo? É um tempo da gente fazer a diferença através das nossas atitudes. Se levanta com atitude, se levanta com coragem, se levanta com ousadia, se levanta fazendo aquilo que o Senhor já derramou e já entregou para a tua vida. Nesse ano de 2025, o Senhor vai te levantar com atitudes. Você vai fazer aquilo que você nunca fez até agora. Nós estamos iniciando o mês, mas eu quero já profetizar que o ano ainda não acabou. Deus vai te levantar, você vai ter atitude, você vai fazer acontecer, porque o espírito de ousadia está contigo, o espírito que te capacita está contigo. O Senhor vai te levantar e ainda esse ano as coisas vão acontecer para a glória de Deus. Recebe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Porque deixa eu te dar uma dica. Pega a dica. Quem tem fé, presta atenção. Quem tem fé, fala menos e faz mais. Alguém recebe? Quem tem fé, fala menos, fica na tua, mas faz acontecer, porque Deus é contigo. O Senhor é contigo. Não só apenas de ouvir falar, mas o Senhor é contigo nos mínimos detalhes. O Senhor é contigo no teu andar. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse que eu sou o caminho.
É você caminhando e você fazendo acontecer. É você caminhando e o Senhor abrindo as portas. É você caminhando e você tendo uma atitude. É você caminhando e não ficando parado apenas falando e ouvindo. Mas é você caminhando. Porque Jesus é o caminho. Jesus, ele vai te moldando no meio do caminho. Você vai caminhando e o Senhor vai te moldando. Você vai caminhando e o Senhor vai te usando. Você vai caminhando e o Senhor vai abrindo as portas. Porque a fé sem obras, ela é morta. A partir de hoje, você vai tomar uma atitude. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue. Gente, já pensou se fosse eu e você, aquela mulher do fluxo de sangue? A gente nunca ia chegar até Jesus. Confessa, minha amada igreja. A gente nunca ia chegar até Jesus, porque a gente estava lá doente, 12 anos, sangrando, com hemorragia. Mas aquela mulher não se conformou e ela teve uma atitude. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu ficarei curada. Eu vou enfrentar o que for. Eu vou enfrentar a dificuldade, eu vou enfrentar o sangramento, eu vou enfrentar a fraqueza, eu vou enfrentar o falatório, eu vou enfrentar os olhares diversos, eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar essa dificuldade, eu vou enfrentar o sol quente, eu vou enfrentar o que for, mas eu vou tomar uma atitude, eu vou tocar em Jesus. Nós precisamos tomar uma atitude. E a Bíblia fala aqui, Jeremias capítulo 38, verso 12. Deus é detalhista. Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços. Gente, quando eu li isso aqui, eu fiquei assim, abismada. Porque Deus, Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus estava aqui cuidando de Jeremias. A nossa palavra é sobre Jeremias e Ebed-Meleque. E Deus estava cuidando de Jeremias através de uma pessoa improvável. Ebed-Meleque, um escravo. E aqui o Senhor estava falando, Jeremias, Ebed-Meleque estava falando, põe esses trapos de roupas debaixo dos braços, para que as cordas não machuquem você. Quando Deus, Ele quer te livrar de uma situação, não se preocupe. Tá difícil? Tá. É impossível? É. Mas quando Deus age em teu favor, não se preocupa. Você vai sair ileso. Você vai sair sem nenhum dano. Você vai sair sem nenhum arranhão. O diabo não pode tocar nos ungidos do Senhor. O diabo, o inimigo, não pode tocar na tua vida. Nenhum arranhão, nenhuma faísca, nada. O inimigo não vai tocar na tua vida, porque o Senhor te protege. O Senhor te guarda, o Senhor guarda a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus projetos, os teus sonhos. O inimigo pode até tentar te colocar no fundo do poço. O inimigo pode até tentar roubar os teus sonhos. Pastora, eu cheguei aqui desanimada, sem sonhos. Eu não acredito mais que Deus tem um propósito na minha vida. Eu não acredito porque eu estou no fundo do poço, pastora. Mas saiba disso, você vai sair ileso, sem nenhum arranhão, sem nenhum machucado, sem nenhuma sequela, porque Deus é contigo, o Senhor dos exércitos, que não mente, que não falha, que não dorme. Ele é contigo, em nome de Jesus. Recebe isso. E para nós encerrarmos, Jeremias capítulo 39. Olha só o que aqui diz. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso. Aqui diz, no verso 15, olha só o que diz a palavra do Senhor. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Jeremias, ele foi liberto. Jeremias saiu de dentro do fundo do poço.
Mas Jeremias permaneceu preso até cumprir a palavra do Senhor. E aqui Jeremias, já no pátio da guarda, preso. A história já passou. Jeremias já estava livre. Ebed-Meleque já fez a sua parte. Ebed-Meleque já fez a diferença. Ebed-Meleque sumiu do mapa. Ninguém sabe quem era, o que fazia, como fazia, o que bebia, o que comia. Ninguém sabe nada disso. Só apareceu naquela história, naquele momento. Já passou. A fase já passou. Lá estava Jeremias, continuando profetizando o que Deus havia falado. E aí já passou aquele momento. Estávamos aqui em outro cenário, onde Jerusalém já havia sido sitiada. Já estava acontecendo já a destruição de Jerusalém. O povo já estava assim aterrorizado. A Bíblia fala que o povo morria, as crianças morriam de fome, bebês morriam de fome, de sede, através da destruição. Aqui em outro cenário, só passou um capítulo, mas o cenário é completamente diferente. Aqui no capítulo 39, no verso 15, enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Olha, Deus falou com Jeremias. Jeremias, tu te lembra? Jeremias, tu tá se lembrado que você saiu do fundo do poço por causa de uma pessoa? Pois é, eu tenho uma palavra para essa pessoa. E ele me mandou no verso 16 que dissesse a Ebed-Meleque da Etiópia que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte. Deus estava falando para Ebed-Meleque: conforme prometi, não trarei progresso e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, Deus faz questão de dizer: quando a destruição acontecer, quando o cenário difícil acontecer, quando tudo estiver ruim, quando você vê tudo se destruir, quando tudo der errado na sua frente, não se desespere, não fique com medo, a palavra do Senhor continua. E quando isso acontecer, você vai ver, você vai estar aqui para ver. E no verso 17, mas eu, o Senhor, o protegerei e você não será entregue nas mãos daqueles que quem está com medo. Verso 18, e eu o salvarei, Ebed-Meleque. Você, Ebed-Meleque, um improvável, não se preocupe, Ebed-Meleque, eu o salvarei. Ebed-Meleque, você escravo, Ebed-Meleque, você estrangeiro, Ebed-Meleque, você distante da sua terra natal, eu o salvarei. Você não morrerá, você continuará vivo, porque simplesmente por um único motivo, Ebed-Meleque, você vai ver tudo se acabar, mas eu salvarei a sua vida. Você não vai morrer, você vai viver apenas por um único motivo, Ebed-Meleque, porque você confiou em mim. Você confiou em mim. Eu quero te dizer hoje, igreja, confiar em Deus vale a pena. Confiar no Senhor vale a pena. Eu não sei como está a sua confiança, mas confie no Senhor. Aplauda o Senhor bem forte no seu lugar. A Bíblia fala no Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cutuca o irmão que está do seu lado. Diga: meu irmão, você é o inabalável de Deus. Fale para o irmão que está do seu lado. Diga: meu irmão. Diga bem forte: meu irmão, você é o inabalável de Deus. Isso significa você confiar em Deus sem entender. Nós precisamos confiar no Senhor. E quando nós nos deparamos com a história de Adão e Eva, você sabia que o pecado entrou na humanidade através da desconfiança? Quando, naquele exato momento em que Adão e Eva confiaram na voz da serpente, no mesmo instante, eles desconfiaram da palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tinha dito. E tudo que o inimigo quer nas nossas vidas é que a gente não confie na palavra de Deus, que a gente olhe
para aquilo que está à nossa frente, aquilo que está a um palmo da nossa frente. A gente está vendo aqui o que está na nossa frente, mas a gente não confia naquilo que o Senhor tem para nós, que vai muito além daquilo que está na nossa frente. O propósito do inimigo é fazer com que a gente não confie. Mas a Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no seu próprio entendimento. Nós precisamos hoje aprender a confiar no nosso Deus que não falha. Nós confiarmos no Senhor quando tudo está dando errado. Ah, pastora, mas eu cheguei até aqui e está dando tudo errado. Meu amado, confia no Senhor. Confia no processo de Deus. Porque quando Deus chama, Ele capacita, Ele sustenta, Ele provê, Ele manda o sustento, a palavra necessária para que você permaneça de pé. Em Isaías capítulo 26, verso 3 diz o seguinte: tu guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti e confia em ti. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, mantenha a paz e confie no Senhor. Diga para o irmão que está do seu outro lado, diga: meu irmão, mantenha a paz e confie no Senhor. Levanta as suas mãos aos céus, eu quero profetizar. Eu quero profetizar que se você chegou aqui com algum medo, se você chegou aqui com alguma desconfiança, se você chegou aqui desesperançoso, se você chegou aqui com algum receio, se você chegou aqui com a pulga atrás da orelha, se você chegou aqui com alguma incerteza no seu coração, o Deus Todo-Poderoso vai derramar a confiança. Eu quero declarar: confia no Senhor, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, Ele vai atender. Confia no Senhor. Se coloca de pé no seu lugar agora, se coloca de pé no seu lugar agora, com toda a sua confiança. Levanta as suas mãos aos céus, com toda a sua confiança. Ele vai fazer a diferença na tua vida. Se coloca de pé, Ele vai te usar, Ele vai te usar, Ele vai te levantar. Levanta as suas mãos e continua orando, continua orando. Diga: Senhor, eis-me aqui, Pai, eis-me aqui, Pai. Diga bem forte: Senhor, eis-me aqui. Diga bem forte: Senhor, eis-me aqui. Diga bem forte. Diga: Senhor,